Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou dar uma revisão sobre a área do eletromagnetismo, certo? Mas bem, antes de começar a revisão, certo? Peço que vá se inscrevendo no canal. Se gostar também, deixe o seu like, sugestões ou dúvidas podem pôr nos comentários. Lembrando aí da campanha dos 10 mil seguidores, dos 10 mil inscritos, né? Chegando aos 10 mil, eu começo uma série de vídeos fazendo no mínimo os 5 últimos anos de Enem separados por assunto, certo? Então vamos começando. Bem, o eletromagnetismo, tá, vai se iniciar dentro da parte do magnetismo, que é a questão dos chamados ímãs, certo? Ou melhor, os ímãs permanentes, tá? Que são ímãs que mantêm o seu magnetismo. Bem, vai ter dois polos, ok? O polo norte e o polo sul, certo? E estes polos são basicamente o análogo às cargas elétricas lá da eletrostática. Tem um positivo e um negativo, só que aqui temos o norte e o sul. Com a diferença que todo ímã sempre vai ter um norte e um sul. Ou seja, não tem como separar, né, os polos de um ímã, chamada inseparabilidade magnética. Né? A exemplo, se eu dividir esse ímã, mesmo se for aqui, e ter dois pedacinhos menores, né, só que um, vamos dizer assim, mais comprido que o outro, eles vão continuar com seus polos norte e sul, e aliás, na mesma orientação que o ímã anterior. Certo? Tá? Independente de como eu quebro. Se eu quebrar o meio aqui, vai continuar norte, direita, sul na esquerda, neste caso. Certo? É a questão da inseparabilidade magnética, muito importante. Ok? Bem, um outro ponto aqui é com questão ao campo magnético formado por um ímã. Temos um ímã norte-sul. Do lado de fora, por convenção, as linhas de campo magnético vão sair do norte e vão entrar pelo sul. No interior, ó, temos o caminho oposto, ó, do norte para o sul. Por quê? Porque o ímã, o campo magnético, tá, gerado por um ímã, tá, são linhas, as linhas de campo, a gente diz que são linhas fechadas. Ou seja, lá no interior essas linhas vão ser fechadas e aí completa o círculo. Por isso essa questão do, né, oposto, porque no interior eu tenho que fechar a linha, tem que manter o sentido. Né? E aí então temos o sentido do campo magnético. Lembrando que a bússola, que é um dos principais instrumentos com base em campo magnético, né, ele sempre vai orientar a sua seta, ok? Norte à linha de campo, ok? Então, ó, muito importante, a seta rachurada do bússola, que é o polo norte, ele sempre vai se alinhar tanto em direção e sentido com a linha de campo magnético, né? Pois ele vai querer tangenciar naquele ponto. De forma que a Terra, por exemplo, né, lembrando, ela é composta por um ímã, só que temos, com relação ao norte geográfico e ao sul geográfico, uma inversão em relação ao magnetismo, né? O norte geográfico é sul magnético, o sul geográfico é o norte magnético. Muito importante, né? E as linhas de campo vão se alinhar, né, naquele ponto. Vamos supor assim, ó, saindo do norte, indo para o sul. Só que estou falando em sul magnético. Aí a linha aponta para o norte geográfico, né? Essa questão, certo? Bem, isso com relação a falar sobre os ímãs, né, ímãs permanentes, encontrados até na natureza em forma da, por exemplo, magnetita, tá? Mas temos também a ideia do eletromagnetismo, fenômenos eletromagnéticos, ou seja, que já envolve a questão da eletricidade. E um deles é o chamado efeito Ørsted, tá? Que é um dos primeiros efeitos que mostram uma relação entre eletricidade e magnetismo. Né? O efeito Ørsted consiste no quê? Temos um fio, né, aplicado a uma diferença de potencial, uma DDP, e por esse fio percorre uma corrente elétrica aí, certo? Bem, devido a esta corrente elétrica, temos a geração, ok,
de um campo magnético. Este campo magnético, ele é sempre um tipo rotacional, né? Ou seja, a corrente está numa direção, o campo as linhas de campo estão rotacionando esta direção, em torno desta direção, certo? De forma aí que a gente cria a regra da chamada mão direita, onde o dedão ele vai representar a direção do campo, né? Vou fazer aqui, tentar reproduzir. Onde a mão, o dedão, representa a direção da corrente elétrica e a própria região onde se fecham os dedos temos o quê? Temos o campo magnético, ou vetor indução magnético, né? Regrinha da mão direita, certo? Que eu utilizei para este caso aqui, né? As linhas saindo e entrando. Daí junto os sinais de saindo e os sinais de entrando, né? Que pode aparecer aí, geralmente explicam, mas pode aparecer que não, certo? Isso aí é o campo gerado por um fio. E este campo tem o seu módulo igual a μ0 vezes I, divididos por 2 πr. Quem é R? R é a distância do fio, a distância reta, perpendicular, do fio até o extremo, né, até o ponto em questão, ponto P aqui neste caso. μ0, que é o que eu coloquei aqui, ele é a chamada permeabilidade magnética, que para o vácuo é 4π10⁻⁷, seu valor, né? Tesla metros por ampere. Daí já retomando aí, né, a questão das unidades, unidade de campo magnético Tesla, unidade de corrente ampere, unidade de raio, distância, metros, certo? E π é aquele número 3,14, ok? Bem, isso aí é uma das aplicações do efeito Ørsted. Temos ainda duas, que é a questão quando eu tenho um conjunto de N espiras, tá? N espiras sobre uma diferença de potencial, que daí vai novamente ter corrente elétrica, e no interior dessa espira de raio R, nós temos duas formas de se calcular isso. Uma delas é a seguinte, a intensidade do campo vai ser N vezes, N o número de espiras, vezes μ0I, divididos por 2R. R o raio da espira, N a quantidade de espiras. Mas eu posso também tratar isso como um solenoide, certo? Utilizando aqui, então, o comprimento L, certo? E como é que eu vou obter aí? Bem, tem a expressão aqui. B vai ser, que daí L o comprimento do solenoide, certo? E sai essa dependência do raio, dependendo unicamente do quê? Da quantidade de espiras, ok? Saindo do efeito Ørsted, tá? Que daí temos esses dois cálculos, tá? N, eu digo N número de espiras, tá? Podendo ser até uma, inclusive. E o campo ainda, tá? O campo magnético ainda, respeitando a regra da mão direita, tá? Como é que vai funcionar? A questão das forças magnéticas. Ah, bem, primeiramente, temos a força sobre uma carga, ok? Então, temos ali um campo magnético aplicado numa dada região, e eu farei, né, a carga, uma carga Q, precisando estar em movimento, ou seja, preciso de velocidade e essa velocidade não pode ser na direção do campo. Tem que ter, o campo está indo para um lado, a partícula tem que estar indo para outro, tá? Sem relação nenhuma, ok? Bem, aqui, tá? Nós vamos pensar aqui numa carga positiva, vamos ter a presença de uma força elétrica, ou melhor, força magnética,
essa força magnética vai ser perpendicular tanto ao campo magnético quanto à velocidade. A gente vê aqui 3 dimensões. Essa força magnética sobre uma carga, nesse exemplo que está todo mundo sendo perpendicular, vai ser o produto da carga, vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo. No caso perpendicular, um caso não perpendicular, bem, eu faço aí um desmembramento ali do vetor velocidade e pego V seno, vai ter um seno de ângulo ali, certo? Mas esse é o caso que mais aparece, ok? O caso da força magnética sobre uma carga, e essa carga que está em movimento, ela não pode estar em repouso em relação ao campo, certo? Bem, outro ponto é um campo magnético sendo aplicado sobre, pensando aqui num campo entrando, no plano da página, sobre uma barra, onde essa barra de comprimento L tem por ela passando uma corrente elétrica. Aqui eu não coloquei os fios representando os potenciais, a diferença de potencial, colocando agora, mas bem, aqui vamos ter uma força magnética sendo igual ao produto campo vezes corrente vezes o comprimento. Essa força também não vai ter a direção da corrente nem mesmo do campo. Vai ter uma direção perpendicular a eles. Força magnética. Ok? Essa força é determinada por também uma regra de mão direita, que é chamada às vezes de regra do tapa, que daí, com a mão direita, tentar fazer aqui, o que nós temos? Dedão representando velocidade, ou também a corrente, a direção da corrente, o restante dos dedos representando a direção do campo, e para a corrente e para a carga positiva, temos a força na mesma direção que iria a palma da mão, se fosse dar um tapa. Para a carga negativa, é o lado contrário, certo? Mas aí temos essa característica, Posso colocar isso aqui, tentar fazer em 3 dimensões. V, B e F, ok? Tentando representar dessa maneira, tá? E aqui eles todos perpendiculares entre si. Tentando fazer assim, certo? Bem, isso aqui é as forças magnéticas sobre carga, e que a corrente elétrica não deixa de ser uma carga em movimento, certo? Mas aí acaba sendo aplicado sobre a barra, ok? E bem, um outro ponto que é muito comum aparecer aqui é a equivalência, tu utilizar essa ideia de campo magnético, fazer um campo entrando novamente aqui, em toda essa região, mas tu utilizar essa ideia para produzir um movimento circular, e fazer uma comparação com ele. Pois o que ocorre? Se aqui eu tenho um campo entrando e eu faço uma partícula negativa se deslocar com uma velocidade v, pela regra da mão direita, eu vou ter uma força nesta situação que aponta verticalmente para baixo, força magnética. Só que essa configuração da força ficar perpendicular à velocidade se mantém o tempo inteiro. Então, mesmo a partícula sofrendo desvio, essa força continua sendo perpendicular, de forma que eu acabo o quê? Descrevendo uma circunferência. Só fazer ela mais bonitinha aqui. Escrevendo uma circunferência, de forma que essa força magnética passa a agir como uma força resultante, centrípeta. Daí vale lembrar que a força centrípeta é um produto massa V ao quadrado sobre R. R seria o raio da circunferência que ela vai descrever. Daí, em alguns casos, tu vai igualar essa força a esta, vendo que já daria para eliminar um V aqui,
Já deixando uma relação pronta, a gente teria ali, por exemplo, QB igual a MV sobre R. E isolaria o que fosse necessário aqui, por exemplo. Tá? Isso pensando no movimento circular. Tem outras situações onde pede para a partícula não sofrer desvio através de campo elétrico. Então, tu iguala isso com uma força elétrica, certo? E bem, esse aqui é o primeiro momento do eletromagnetismo. Agora eu vou introduzir a questão do eletromagnetismo da parte de indução eletromagnética. É só apagar aqui esses dois pedaços. E feito a indução eletromagnética, encerra-se aí a revisão dessa parte, né? O próximo vídeo vai ser uma revisão sobre ondulatória, tá? Depois sobre óptica, a questão de lentes, espelhos e física moderna para finalizar. Tá? Bem, no eletromagnetismo temos uma coisa chamada lei de Faraday-Lenz. Tá? O que diz essa lei de Faraday-Lenz? Diz que a força eletromotriz, e força eletromotriz é o que a gente chama de DDP na eletrodinâmica, ou seja, isso aqui é uma tensão. Só que a diferença de potencial, quando a gente chama de DDP, é devido a questões eletrostáticas. Mas agora, quando essa tensão é gerada a partir do eletromagnetismo, a gente dá um nome diferente, mas é a mesma coisa. Mas aí é uma questão de nome, a gente chama de força eletromotriz, né? Que é de origem eletromagnética. Bem, essa força eletromotriz, a gente diz que ela é o negativo da variação de fluxo magnético divididos pelo tempo. Ok? Bem, o que é essa variação de fluxo magnético? Tá? Supomos que temos um condutor que está cercado, ok? Está sobre uma área A. E por essa área passa-se linhas de campo magnético, chamar de B, ok? Bem, pensando que essas linhas de campo são perpendiculares à superfície dessa área, o fluxo vai ser igual ao quê? Vai ser igual a produto área vezes campo magnético. Se tem um ângulo diferente, um ângulo θ, colocaria-se um cosseno aqui. Mas vamos trabalhar dessa forma, né? Unidade de fluxo magnético é VB, que é o chamado Weber, ok? De forma que a unidade da força eletromotriz é Weber por segundo, só que podemos encarar isso justamente como volts, certo? Então, a lei de Faraday-Lenz, primeiramente, fala que eu consigo provocar uma tensão a partir de variação de fluxo. E se eu provoco tensão, bem, eu consigo ter um produto RI, resistência vezes corrente elétrica. R, a resistência daquele condutor, né? Então, aqui é uma amostra de que a eletricidade e o magnetismo estão sim ligados de alguma forma. Aqui já tinha algo, né? Força magnética sobre carga. Mas agora, campo magnético, induzir cargas, colocar cargas em movimento já é algo bastante, né, novo ali para essa área, claro, na época, certo? Então, na verdade, toda a corrente pode ser induzida através de uma variação de fluxo magnético. Como é que eu faço a variação? Ou eu mudo a área de alguma forma, ou eu mudo o campo de alguma forma, que é o mais fácil, seja aproximar ou afastar um ímã, ou eu rotaciono este ímã, que daí vai sempre variando, que vai de norte para sul o tempo inteiro, né? Certo? Só que daí temos esse porém, este sinal. Este sinal negativo, ele diz que é sempre oposto à variação de fluxo, né? Como assim? Trabalhando dessa maneira aqui, ó. E aí entra de novo a regra da mão direita. Temos uma espira. Tá? Temos uma espira, vou fazer este lado aqui que eu estou rabiscando agora.
como sendo o que está mais próximo de nós, né? Tentando fazer em 3 dimensões, certo? E eu tenho um polo norte e um sul parado. Bem, no regime estático, ou seja, sem movimento de ambos, tá? Os dois exatamente como estão agora, ok? Bem, eu não teria nada de diferente acontecendo. Porém, se eu começar, por exemplo, a aproximar este ímã com uma certa velocidade, ou até acelerado, essa espira vai querer se opor a este acontecimento. Ou seja, ele vai querer impedir que o ímã faça qualquer movimento. Ele quer manter, vamos dizer assim, a tendência é manter esse ímã estático. Então, qualquer deslocamento que esse ímã vai fazer, a espira ela vai tender a querer manter ele parado. E para manter parado, só causando, né, uma aceleração negativa em relação a esse deslocamento. Ou seja, ele vai sempre provocar uma força oposta à velocidade, ao sentido do deslocamento, né? E bem, para saber o que vai acontecer com essa espira, uma coisa que pede é determinar a direção da corrente elétrica. Então a gente entra com uma ideia que eu gosto de chamar de o ímã equivalente, né? Que é o seguinte, olha só, eu tenho que afastar ele. Se eu quero afastar o ímã que está com o polo norte mais próximo, é porque eu preciso de algo, precisaria de quê? De um ímã com o polo norte mais próximo. Daí eu consigo ter isso, certo? Pegando essa ideia de ímã equivalente, eu sei que o campo magnético de um ímã segue essa direção. Se for ver lá, sai do norte, vem para o sul e segue fazendo a volta. Se eu aplicar a regra da mão direita, né, só que o dedão representando o campo e o sentido da mão fechando, eu tenho aqui, ó, o sentido da corrente elétrica. E eu posso fazer isso em qualquer situação, e a vantagem eu não preciso ter, eu posso pegar isso aqui e inverter, que já aconteceu algumas questões, né? Botar essa parte mais para cá que confunde, mas se tu tem ideia do que está mais para frente, tu consegue estimar a direção da corrente elétrica pela ideia do ímã equivalente. E tu pode fazer isso invertendo o polo, afastando, aproximando a espira. Tu sempre tem que ver o que está acontecendo entre eles e a força tem que ser oposta a isso, né? A força sendo oposta a isso, tu tem que ver que tipo de ímã seria necessário. Que daí a espira ela vai produzir uma corrente de forma a atuar como aquele ímã, ok? Então é uma coisa muito importante, certo? E o último ponto que aparece aqui, tá, é sobre transformadores. Tá? O que consiste um transformador? Consiste basicamente em alterar uma tensão de entrada em uma tensão de saída. Né? Ou seja, eu vou ter o quê? Basicamente é assim que funciona o transformador. Temos uma região com pontos positivos e negativos, né? Tendo uma força eletromotriz, que eu vou chamar de E1, e isso aí ocasiona uma passagem de corrente I1. Essa força eletromotriz, ou melhor, essa corrente, só funciona se ela é alternada. Por quê? Porque eu vou usar essa corrente para gerar um campo magnético que vai induzir corrente depois. Então eu estou primeiro começando com o efeito Ørsted para gerar campo e depois eu vou de alguma forma mudar esse campo para gerar fluxo magnético. E para eu conseguir fazer um fluxo variar, bem, a forma mais fácil é alterando a corrente. Então é usado corrente alternada. Em corrente contínua, que é sempre a mesma, o campo é sempre o mesmo, eu não tenho variação de fluxo, né? E bem, nessa espira existem N1, né, nesse rolamento N1 espiras, e do outro lado temos o quê? Temos uma saída secundária, positivo ou negativo. O que ocorre? Devido à variação de fluxo, é gerado um campo magnético, tá? Que não interessa a ordem. Esse campo magnético sendo variável, vamos ter um fluxo variável nessa espira. Vai o quê? Vai induzir nela uma corrente I2, também alternada,
E devido a isso, um potencial, uma força eletromotriz E2, que a gente pode relacionar até com a quantidade de voltas que tem. Aí temos duas relações aqui. Uma delas é epsilon I1, né, o produto força eletromotriz vezes corrente, igual a epsilon 2 vezes I2. Estes valores que eu dou, como eu falo que é alternada, né, ou seja, o valor vai alternando, vai variando, vai mudando, esses são os chamados tensão e corrente efetiva, é uma espécie de média, tá? E a outra relação é E1 sobre N1 igual a E2 sobre N2. N, a quantidade de voltas que eu tenho na espira primária e na secundária, certo? Que daí temos essa parte do eletromagnetismo, a questão da indução eletromagnética. Este ponto aqui é o mais importante, pensar nessa ideia de ímã equivalente, né? Que é o ímã. Tem que colocar um ímã que vai fazer o que eu preciso, que é o quê? Se opor ao movimento relativo entre eles, certo? E bem, do eletromagnetismo, a parte mais geral, era isso, certo? Se alguém tiver alguma sugestão ou dúvida, né, podem colocar nos comentários. Se gostaram, deixem um like, certo? Se inscrevam no canal, lembrando aí, chegando aos 10 mil inscritos, vamos ter pelo menos os últimos 5 anos de Enem aí resolvidos separados por assunto, ok? E bem, pessoal, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!